Então é correto dizer que a senhora é a mãe da Lindsay. Sim, eu sou a mãe da Lindsay. E seu marido também está aqui, de camisa azul, correto? Sim. Você esteve aqui todos os dias do julgamento, correto? Sim. Eu só tenho algumas perguntas para você. Obviamente, você pode nos contar sobre a Lindsay quando ela era criança? Ela era uma boa menina, uma boa aluna, esse tipo de coisa? Ela era uma menina muito boa e uma excelente aluna, uma aluna realmente excelente durante toda a escola, ensino médio, faculdade. Sim, excelente. Ela já teve algum problema, sabe, com a polícia, na escola, com disciplina ou algo assim? Não? Você sabia do marido dela, Pat? Sim. E, obviamente, você sabia quando eles se casaram e quando aconteceram essas coisas, certo? Foi ao casamento, obviamente. Sim. É justo dizer que você era próximo da sua filha e do Pat? Sim. E você conhecia, obviamente, os netos? Sim. Conte ao júri como você interagia e como se sentia em relação aos seus netos. Eu amo meus netos de todo o meu coração. E você nunca sabe como é amar um neto até se tornar avó. E foi a coisa mais linda. Eu os amo de todo o meu coração. Ora, você teve a oportunidade de ver como a Lindsay reagia e tratava os filhos como mãe? Sim. Levando em conta que você é mãe dela, então obviamente você é parcial? Conte ao júri quais observações você fez sobre Lindsay como mãe ao longo dos anos após o nascimento de Cora, depois Dawson e, claro, o bebê Calan. Lindsay era uma mãe muito amorosa. Ela era dedicada aos filhos. Era uma mãe divertida. Ela estava sempre fazendo coisas pelos filhos. Ela sempre quis ser mãe, ter muitos filhos. E eu sentia que isso foi a melhor coisa que já aconteceu na vida dela. E ela faria qualquer coisa pelos filhos. Ela era simplesmente uma mãe amorosa. Agora, em 2022, ela nasceu, está correto? Sim. Você manteve contato com Lindsay e Pat durante esse período da primavera até o verão de 2022? Sim. E com que frequência você os via ou falava com eles? Ou o que vocês faziam? Vocês iam a churrascos ou faziam festas? Ou como vocês socializavam? Eu e meu marido viajávamos de Connecticut para Duxbury pelo menos 2 ou 3 vezes por mês, assim como eles vinham a Connecticut nos visitar. E vocês? Você concordaria que no verão, por exemplo, de 2022, que Lindsay e Pat eram presentes na vida das crianças e estavam bem felizes? Muito felizes, sim. Você observou no verão de 22 alguma mudança naquele momento na personalidade dela e na forma como ela agia com os amigos e socialmente? No verão, não. E eles estavam passando um verão razoavelmente bom? Sim, Você percebeu em algum momento uma mudança no comportamento da Lindsay? sim. Diga ao júri quando isso aconteceu. Foi provavelmente por volta da segunda semana de outubro. O que aconteceu que você percebeu? Percebi que tinha ficado muito ansiosa. Ela me disse que estava ansiosa com a ideia de voltar ao trabalho. Porque Callan estava tendo dificuldade para aceitar a mamadeira e ela não se sentia bem em deixá-lo. E como resultado disso, ela te disse que ia adiar a volta ao trabalho. Sim, ela me disse que estava pedindo uma extensão. Agora, você sabia, naquele momento, que ela estava passando por algum problema envolvendo depressão, ansiedade, ou tendo qualquer ideação suicida ou algo assim? Naquele momento, não. Em que momento, se é que houve algum, você percebeu que sua filha estava sofrendo com esse sintoma? No final de outubro, E como isso aconteceu? ela me enviou uma mensagem de texto. Você se lembra quando foi isso? Sim, isso foi no dia 20 de outubro. Agora, meritíssimo, a promotoria apresentou como prova todos os dados extraídos do celular, por assim dizer, e acho que colocaram isso em um disco, provavelmente são milhares de páginas. Mas eu tenho uma conversa de mensagens que trata desse período em outubro. Gostaria de apresentar isso para que fique claro ao que estou me referindo, em vez de ter que procurar entre milhares de páginas de um disco.
Sem objeção. Pergunta: eles podem ser admitidos? Então, vou me aproximar. Estou me aproximando. Agora, a mensagem de texto a qual você está se referindo seria em 20 de outubro de 2022? Sim. E você tem isso no seu telefone agora? Não. Você pode mostrar isso pra gente? Posso sim. Só me dá um momento. Ok, já achei. Diga pra gente, você tinha uma cópia, talvez, para ela dar uma olhada? Tem uma cópia. Isso pode ser mais fácil para testemunha? Então, vou me aproximar de você com este quadro e perguntar se esta é uma cópia da mensagem de texto a qual você está se referindo. Sim, é. Você poderia ler isso para o júri? Mãe, você pode subir e ficar comigo um pouco? Eu tô muito doente. Tem algo errado. Eu tive uma insônia horrível a noite toda. E eu simplesmente não sei como vou conseguir passar o dia. Eu comecei a tomar o remédio que minha médica receitou para ansiedade e acho que piorou as coisas. É realmente assustador e eu não quero ficar sozinha. Você está no objection. Desculpe, em... Você está no objection, desculpe, em evidência. Apenas microfone. Para identificação. Esse texto está dentro do... Sim, mas eu preferiria ter Bem, qualquer um eu no sei que você conselho. gostaria, Confiança? mas isso... Nós já temos o... Você quer fazer um... Sim, nós vamos marcar isso para identificação. O texto ao qual está sendo feito referência e lido está no prova 276, que acabou de ser apresentado. Desculpe, que é o quê? Acho que estava no prova 276, que estava naquela conversa que você acabou de apresentar. Ok, então eu vou... Esse seria o 276. Isso seria... Depois de receber essa mensagem, você subiu até lá? Um segundo. Prova W para identificação. Sim, tudo bem. Tudo bem, obrigado. Então, como resultado disso, você veio para Duxbury. Sim, no mesmo dia. E nos conte sobre isso que aconteceu naquele dia, no final de outubro. Lindsay tinha ido. Eu acredito que ela foi para o pronto-socorro naquele dia e ela tinha voltado para casa. Ela estava se sentindo um pouco melhor. Ela me disse que não conseguia dormir. Ela estava muito ansiosa e com medo. E quanto tempo você ficou com ela? Naquele momento, Sim. acredito que naquele momento, fiquei por cerca de uma semana. E seu marido estava com você? Ele veio depois, ele não veio comigo de imediato naquela época, porque ainda estava trabalhando, então ele veio depois. Eu nunca perguntei com que você trabalhava. Eu trabalhava para Vigilantes do Peso. E você está aposentado? Sim, E o seu marido, ele está trabalhando agora? ele se aposentou recentemente. E qual era a natureza do trabalho dele? Ele trabalhava com fotografia. O tipo de fotografia? Fotografia escolar. Anuários e coisas assim? Sim, e fotos escolares se você mandava tirar fotos dos seus filhos. Ele se aposentou recentemente. Sim. Seria correto dizer que, durante o mês de outubro até novembro, entrando nas festas de dezembro, você e seu marido ficavam na casa da Lindsay com as crianças? Sim. Eu ficava mais do que meu marido, porque ele precisava voltar para casa para trabalhar. Claro. Enquanto você estava na casa da Lindsay, pode nos dizer sua opinião sobre o estado dela? Ela estava descompensando. Ela estava melhorando com o passar do tempo em novembro e dezembro, chegando às festas. De novembro até dezembro não estava melhorando e nem durante as festas. E você sabia que ela estava tomando medicação naquele momento? Você sabia que ela estava consultando médicos naquele momento? Sim. Então, nos conte, há algum incidente que veio à sua mente que você se lembra que aconteceu em uma noite que indicou para você quão grave era o sofrimento dela? Houveram muitos. Uma noite em particular que me perturbou foi que, quero dizer, ela estava com medo, ela tinha medo de ficar sozinha. E ela realmente perguntou se podia dormir comigo. Quando foi isso? Isso foi no final de novembro, começo de dezembro. E ela realmente dormiu com você nessa ocasião? Sim, ela dormiu. Durante as festas de fim de ano,
Vocês se reuniram no Natal ou no Dia de Ação de Graças, se a senhora se lembra? Sim, eu estava lá provavelmente a maior parte de dezembro até a véspera de Natal. Então eu fui embora na véspera de Natal para voltar para casa e ver minha outra filha e a família dela. E então o Lindsay, na verdade, veio para minha casa mais tarde no dia de Natal. Ela estava com o Pat, Sim, certo? E as crianças? sim. Durante esse período, você fez mais observações conforme o tempo avançava para janeiro? Volte um pouco. Em algum momento, ela se internou voluntariamente no Hospital McLean? Sim. Você sabia disso? Sim, Como você sabia disso? Eu estava lá. Como assim? Você estava lá? Eu estava na casa da Lindsay ficando com eles. Você cuida das crianças? Sim. E é justo dizer que os pais do Pat, a mãe e o pai, também ajudaram, cuidando das crianças e ajudando durante esse período. Eles estavam lá, acho, quando a gente não estava, eu realmente não os via, mas Certo, porque vocês estariam em horários diferentes, quadros. mas vocês todos estavam se unindo como uma família, é isso? Correto? Janeiro até chegar o dia 24 de janeiro, você se lembra e pode contar aos jurados quais foram, se houve as observações que fez sobre Lindsay e o estado dela? Lindsay tinha perdido muito peso. Durante todo esse tempo, Lindsay ficou paranoica com várias coisas que, na verdade, ela não deveria, sabe? Não fazia sentido ela ficar paranoica com isso. Ela dizia que aquela não era a mente dela. Ela me falava: eu nunca fui assim, isso não sou eu, nunca fui desse jeito antes. E eu concordava, porque realmente não era. Ela estava tentando seguir com a rotina do dia, cuidar das crianças o melhor que podia. Ela parou, não queria mais dirigir. Então, às vezes, quando a Paty não ia buscar as crianças na escola, eu levava a Lindsay para buscar as crianças só na escola, porque ela tinha medo de dirigir. Ela chegou a te dizer que, nesse período, as pessoas da escola, professores e outros, poderiam saber o que ela estava pensando e achariam que ela não era uma boa mãe porque estava doente? Sim. Ela disse que a escola sabe que algo está acontecendo porque eu não estou dirigindo meu carro. Sabe, eles veem que eu não estou dirigindo meu carro para buscar as crianças. Você se lembra do final de janeiro, quando ela lhe disse algo sobre a medicação e a opinião dela sobre o que isso estava fazendo com a mente dela? E ela disse que não conseguia se lembrar de nada. A medicação estava basicamente destruindo a mente dela. E que não era ela mesma. Ela disse: essa não sou eu. Eu só quero me sentir melhor e aproveitar meus filhos de novo. Eu sei que isso é difícil. Em dezembro. Em 2022, você se lembra da vez em que estava na cozinha com Lindsay e Patrick e ela fez uma declaração sobre seu estado mental para o marido, Pat, e você estava lá? Eu sei que é difícil. Apenas nos conte o que você lembra. Eu me lembro dela estar muito nervosa. Eu me lembro dela dizendo: eu só preciso contar uma coisa para vocês. E então ela nos contou. O que ela te contou? Ela nos contou que tinha pensamentos de machucar as crianças. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Agora, você testemunhou no interrogatório direto sobre as declarações que Lindsay fez em dezembro sobre ter pensamentos de machucar as crianças. Foi quando em dezembro isso aconteceu. Eu não me lembro exatamente. Eu diria que foi no começo ou meados de dezembro, provavelmente. No começo, talvez até antes de dezembro, mas eu não me lembro exatamente quando... Certo. E quando ela disse que tinha pensamentos de machucar as crianças, você ou Patrick perguntaram o que ela queria dizer com isso? Acho que me lembro do Pat perguntando se ela sentia que não podia ficar sozinha com as crianças, e ela disse que não. E depois que ela fez essas declarações, você pensou em interná-la? Não. Você pensou em levá-la para ficar com você em Connecticut, longe das crianças? Não. Você estava preocupada com a segurança das crianças naquele momento?
Não, porque eu estava lá. E você foi questionada sobre algumas mensagens de texto em outubro e acredito que elas agora fazem parte dos autos. 276. E então você falou sobre a mensagem do dia 20, quando ela pediu para você ir e ela estava passando por um momento difícil, certo? 19 de outubro. Ela tinha te enviado uma mensagem diferente dizendo: "Oi, mãe, você consideraria vir ficar com a gente por alguns dias de cada vez para ajudar a cuidar das crianças para que eu possa trabalhar?" E conversando com uma terapeuta e refletindo bastante, eu realmente acho que voltar a trabalhar vai me ajudar, mas é muito difícil, com os horários de enfermeira, conseguir alguém para cuidar das crianças do jeito que precisamos. Eu estou pensando que se você pudesse vir de domingo até terça-feira, mais ou menos até o meio do dia, seria realmente muito útil. Só uma ideia. Você lembra daquela mensagem no dia anterior? Sim. E você concordou por mensagem que poderia. Você disse: "Eu posso ir ajudar." Sim. Então, depois disso, no dia seguinte foi quando ela disse que estava tendo dificuldades e queria que você estivesse lá, e você foi naquele dia, correto? Mas você disse que ficou lá por cerca de uma semana. Mas há uma mensagem de texto do dia 20 de outubro, que não está incluída neste documento, onde, em 24 de outubro, às 14h36, você manda uma mensagem para ela dizendo: "Como estão as coisas hoje?" Ela responde: bem. Você se lembra disso? Sim. Então, você já estava em casa nesse momento, quando perguntou para ela como ela estava no dia 24? Eu devo ter estado em casa nesse momento. Honestamente, eu não me lembro. Eu fui e voltei tantas vezes. Então, os períodos de tempo estão bem embaralhados na minha cabeça, quanto a quanto tempo eu ficava em cada ocasião. E então você ia ajudar quando eles pediam e depois voltava para casa quando as coisas se acalmavam um pouco. É isso mesmo? Não exatamente. Não, e ela disse no dia 24 que estava bem naquele dia, certo? Eu não me lembro, mas se é isso que a mensagem diz, então. Aqui está para você dar uma olhada. Tudo bem. Então ela te disse naquele momento, no dia 24, que estava bem, certo? Você pode marcar esta página como próximo item de prova. Alguma objeção? Não, pode ser marcado. Agora, você falou sobre uma vez em que foi à casa dela e acabou dormindo com ela porque ela não queria ficar sozinha. Foi naquela visita de 20 de outubro? Não. Quando foi isso? Isso foi. Eu não consigo lembrar exatamente quando. Vou dizer que provavelmente foi em algum momento de novembro, no final de novembro, talvez no começo de dezembro. Ela te contou porque tinha medo de ficar sozinha? Ela disse que estava. Ela só disse que tinha medo de ficar sozinha. E um dos motivos, acredito que ela disse que não sabia se conseguiria dormir, mas principalmente ela tinha medo de ficar sozinha. E naquele momento, você considerou interná-la involuntariamente em uma clínica psiquiátrica? Não. E você sentiu necessidade de ligar para o 91 naquele dia ou buscar ajuda imediata para ela? Você mencionou que em janeiro você a viu e ela tinha perdido peso, ela parecia paranoica com as coisas, parecia estar apenas passando pelos dias vivendo no automático. Com que frequência você a via em janeiro de 2023? Em janeiro eu não consigo lembrar exatamente quantas vezes eu a vi. Nós estávamos de novo indo e voltando. Então, temos o documento 238 que contém todas as suas mensagens de texto com Lindsay em janeiro de 2023. E eu só quero passar por algumas delas com você. Então, na página 17 do documento, isso foi em 4 de janeiro de 2023. Então, no dia anterior à alta dela do McLean. E ela te mandou uma mensagem dizendo: "Acho que vou voltar para casa amanhã à noite, ponto de exclamação."
Converse com o médico. E marquei uma consulta de acompanhamento com minha outra psiquiatra, além da Rebeca, para sexta de manhã. Então ela disse que estaria tudo bem eu sair na quinta por volta das 5. Você se lembra de ter recebido essas mensagens? Sim. E você estava ficando em casa ajudando com as crianças nessa época? Sim. E você foi à festa de aniversário da Cora no dia 7? Não fui. Era uma festa infantil. Fiquei em casa com Calan. E você se lembra de quando foi para casa? Não me lembro. Eu estou olhando para a página 28. E há uma mensagem de Lindsay em 7 de janeiro de 2023, às 19 horas e 2 minutos. Para você, onde diz, chegou em casa bem? E você respondeu, sim. Faz sentido que você teria ido para casa no dia 7, depois da festa de aniversário. Sim, se é isso que a mensagem diz. Sim. Então, no dia 20, na página 29, temos mensagens de texto entre você e Lindsay no dia 8 de janeiro, onde você pergunta como as coisas estão indo hoje, e ela responde, bem, vou ao Museu de Ciências. Você diz, ótimo, vai ser divertido, dormiu bem ontem à noite? E ela respondeu, na verdade, sim, com menos Ativan, então foi bom. Você se lembra disso? Eu não me lembro das mensagens exatas. Você se lembra dela ter te mandado mensagem sobre ir ao Museu de Ciências? Não. Não me lembro disso. Você acha que olhar para elas pode ajudar? Claro. Vou te mostrar a página 29 e depois a página 30. Isso refresca sua memória. É isso que o texto diz, sim. Então, Annie, Sankunai. Na página 34, você pergunta como foi o museu hoje, e Lindsay te mandou algumas fotos e disse que foi divertido. As crianças gostaram muito. Você se lembra disso? Eu realmente não me lembro da experiência ou da mensagem sobre o Museu de Ciência, mas se elas estão lá nas mensagens, então foram enviadas, sim. Tudo bem. Então, na página 39, isso é 10 de janeiro. Você diz às 9h48, bom dia, como você está hoje? E Lindsay respondeu, bem, estou na academia com as crianças. Você disse, legal, ainda está dormindo bem. E ela respondeu, razoavelmente bem, sim, não perfeito, mas o suficiente. E você disse, você está se sentindo melhor durante o dia? E ela disse, até agora, um pouco. Eles disseram que uma semana sem o Seroquel deveria fazer mais diferença, então faltam mais alguns dias para isso, mas eu realmente acho que está ajudando a ficar sem. E você respondeu, ok, um passo de cada vez. Você se lembra dessa conversa? Então, eu não me lembro exatamente dessa conversa, acho que provavelmente troquei mensagens com a Lindsay quase todos os dias durante aquele período. Então, eu não me lembro das mensagens específicas, mas eu diria que se elas estão lá, então foi isso mesmo que trocamos uma com a outra. Certo. Depois eu ouvi mais mensagens de texto naquele dia. Onde você diz como foi seu dia mais tarde. E ela respondeu, foi bom, brinquei bastante com as crianças, conseguimos sair um pouco. O Kingsbury Club e a ginástica mantiveram eles ocupados, e eu também. Então você se lembra dela falando com você naquela época sobre ir para a ginástica, ir ao Kingsbury Club e coisas assim com as crianças? Eu não me lembro da mensagem específica, mas lembro dela fazendo coisas com as crianças. Sim. Então, no dia 11 de janeiro, no dia seguinte, você enviou uma mensagem, desculpe, como você está se sentindo hoje? E ela respondeu com uma foto de Calam bebendo em um copo da Mary Luz, dizendo que temos mais um fã da Mary Luz. E você disse, descafeinado,
Parece que ele tá gostando. Depois, mais tarde, você perguntou de novo como você tá hoje. E ela disse, oi mãe, estou bem. Nada de novo, só levando um dia de cada vez. Você disse, ainda está se sentindo um pouco melhor? E ela disse, um pouco. Você perguntou, está dormindo bem? Ela disse, não muito bem na noite passada, porque a Cora ficou acordada com dor de barriga. Você se lembra disso? Então, de novo, nós trocávamos mensagens tantas vezes, diariamente, 2 vezes por dia, talvez 3 vezes por dia. Então, não posso dizer que me lembro da mensagem específica. Eu lembro, sim, eu me lembro da foto do Callan com o copo da Mary Lou, porque isso ficou marcado na minha mente. Mas as mensagens específicas trocadas entre nós, a gente fazia isso com tanta frequência que não posso dizer que me lembro da mensagem específica que você está lendo para mim. Mas, de novo, se elas estavam lá, então nós as enviamos, certo? E você se lembra dela, Lindsay, conversando com você sobre a Cora estar com problemas de estômago durante o mês de janeiro? Sim. As dores de barriga iam e voltavam. Sim. E então, no dia 13 de janeiro de novo, você está entrando em contato com ela. Oi, Lindsay, como você está hoje? Ela disse, oi mãe, estou bem hoje. E você? Você perguntou sobre os pequenos. E ela disse, está tudo bem. Fui à academia esta manhã, só estou relaxando. E agora eles não têm aula hoje. E então, no dia seguinte, de novo, você está checando com ela. Oi, Lindsay, como tá seu sábado? Ela disse, oi mãe, tá indo bem, só estou relaxando. O tempo aqui tá feio. Então, esses são contatos diários que você faz, perguntando como ela tá, vendo se ela tá bem, se tá se sentindo melhor, se tá dormindo bem, coisas assim, certo? Você também perguntou para ela naquele dia, no dia 14, se ela estava se sentindo diferente desde que parou de tomar o Seroquel. Ela disse, não tanto quanto eu esperava. Vou conversar com minha psiquiatra sobre isso na segunda-feira. Gerei mais um pouco. Ela responde, um pouco, mas ainda não me sinto eu mesma. Ela tinha escrito, você, mas corrige para eu. E você pergunta se ela vai conseguir sair com as crianças hoje e ela diz que vai tentar. Então, conversas parecidas com essa, onde vocês falam sobre a medicação e como ela está se sentindo com a medicação. Sim, entendi. Então, no dia seguinte, em 15 de janeiro, você diz, bom dia. Está sendo um bom dia para você hoje? Ela responde, bom dia, está bem legal, vamos a um parque aquático coberto. E ela te diz que é no Cape Cotter. Você se lembra deles indo ao parque aquático Cape Cotter? Sim, eu me lembro deles indo lá. Então, no dia seguinte, no dia 16, você realmente mandou uma mensagem para ela. Como foi o parque aquático ontem? Ela disse que foi divertido. Cora e Dawson gostaram. Callan não sabia o que pensar sobre isso, não conseguiu tirar fotos porque estava muito agitado, cuidando deles na água e tudo mais. E estava cheio, mas foi divertido. Isso soa familiar? Que eles se divertiram naquele dia? E você perguntou para ela naquele dia se ela tinha algum plano? E ela disse que o Pat levou a Cora para esquiar, então ela estava ficando com os meninos. Você se lembra disso? Não especificamente, eu não me lembro dessa mensagem. Ela, naquele mesmo dia, te mandou algumas fotos do Dawson fazendo um desenho de um bombeiro e algumas do Callan. Você se lembra de ter recebido essas fotos? Sim, eu me lembro das fotos. Então, no dia seguinte, de novo, você está checando todos os dias. Você pergunta, está se sentindo melhor? Ela responde um pouco. Você pergunta, ainda está tomando o mesmo remédio? Ela diz, sim, eu estou prestes a ter uma consulta com minha psiquiatra. Você diz, me avise como foi. E ela responde, ok. Depois da consulta, ela responde de volta. Ela recomendou outro antidepressivo, já que meu humor ainda está muito baixo sem o Seroquel. Você perguntou como ela se sentiu em relação a isso. E ela te disse que só quer se sentir ela mesma de novo, mas está disposta a tentar. E ela só quer voltar a ser quem ela era, certo? Correto? E ela te disse que era mitriptilina, tá certo? Você se lembra disso? Eu não me lembro do medicamento. Então, no dia 18 de janeiro, de novo, você entra em contato e ela diz, oi mãe, estou bem. E você diz que tá bem, tá pensando em visitar naquele fim de semana. E ela diz, parece bom. E você pergunta para ela se ela consegue sair e se exercitar. E ela diz que tem caminhado na esteira da academia para se exercitar. E você perguntou se ela começou um novo remédio e se está se sentindo melhor. E ela diz, me sinto bem, só não estou ótima. Comecei a tomar há 2 noites. Você disse, é aquele que demora um pouco para fazer efeito? Ela respondeu, isso, semanas? E você disse, esse bem que você está sentindo agora é melhor do que o que você sentia algumas semanas atrás?
E ela respondeu: sim, você se lembra disso? De novo, não me lembro do texto específico, só lembro de trocar mensagens todos os dias sobre como ela estava se sentindo, sobre, sabe, qualquer coisa, o que mudou em relação à medicação. Mas não posso dizer que me lembro dessa mensagem específica que você está lendo para mim. Mas, de novo, se elas estão lá, então fomos nós que as enviamos. Certo. E então, no dia 19 de janeiro, de novo, você entra em contato e pergunta: como você está se sentindo hoje? Consegue perceber se algo está diferente com a nova medicação? Ela diz: estou me sentindo bem. Nada de novo ainda, porque leva semanas para realmente fazer efeito, mas estou bem. Você pergunta se ela ainda está dormindo bem e ela responde: razoavelmente. E as crianças acordam muito durante a noite. Então, novamente, mais do mesmo, contatos diários, vendo como ela está dormindo, certo? E então, no dia 20, você entra em contato. É noite de pizza e filme. Ela diz: só pizza e brincando. E você diz pra ela que vai sair às 9, levando sobremesa para as crianças. E ela responde: parece ótimo. Então vocês estão falando sobre sua visita naquele fim de semana. É isso mesmo? Sim. Estenis, antes da visita. Você diz que faz tempo que não os vê. Então, pelo que parece nessas mensagens, você está mantendo contato com ela todos os dias, desde 7 de janeiro de 2023 até a sua visita em 21 de janeiro de 2023. Você está mantendo contato com ela. Então, você está em casa, em Connecticut, do dia 7 até o dia 21. Correto. E então, no dia 22, aquele domingo, Lindsay, Pat e as crianças mais velhas foram para casa dos Carney para aquela fogueira e confraternização e você ficou em casa com o Callan, certo? Correto. E então, depois que eles chegam em casa, você e seu marido foram embora, tá correto? Sim. E no caminho para casa, você mandou uma mensagem em 22 de janeiro de 2023, às 19h55, dizendo: gostei de ver todo mundo neste fim de semana. Bom ver que você está melhorando. Isso está correto? Se é isso que está escrito, sim, está correto. Eu não lembro exatamente da mensagem, mas sim. Se é isso que diz, sim. Então, pelo seu texto, não dizendo que ela estava ótima, mas ela estava melhor do que antes, de acordo com o seu texto, ou pelo menos parecia estar. A mensagem que enviei foi para encorajá-la, porque eu não achava que adiantava desanimá-la. Então, a mensagem não refletia necessariamente o que eu realmente observei naquele fim de semana, mas era para encorajá-la, porque eu estava incentivando ela a fazer coisas com as crianças para tentar voltar ao normal. Então, não é necessariamente uma representação exata do que eu observei naquele fim de semana. Mas naquele fim de semana, ela conseguiu ir à casa de uma amiga com as crianças mais velhas e o Patty e passar algumas horas lá, certo? Correto. E ela conseguiu fazer atividades e passar um tempo com você e seu marido. Há uma fotografia e evidências de vocês duas sentadas no sofá sorrindo e passando um tempo juntas. Então você conseguiu interagir com ela, correto? Correto. A foto foi tirada pela Cora, porque ela queria usar meu celular e tirar uma foto dela. Então, Lindsay e eu íamos sorrir e deixar a Cora tirar a foto. Sim, mas, novamente, houve outras observações que fiz naquele fim de semana, mas não era. Eu não achava que seria do interesse da Lindsay desencorajá-la ou apontar isso para ela. Porque ela estava fazendo de tudo para se sentir melhor e para fazer coisas que ajudassem a se sentir melhor. Então, como mãe, eu estava incentivando ela. Bem, você não disse, espero que você se sinta melhor, ou você vai conseguir, ou você está conseguindo. Você, na verdade, disse, é bom ver você melhorando, correto? Foi isso que você escreveu? Essas foram as minhas palavras de incentivo, sim. É de 7 de janeiro até 22 de janeiro, Lindsay repetidamente te disse que estava bem. Ela estava se sentindo um pouco melhor, não completamente bem, não 100%, mas ela continuava te dizendo, estou me sentindo um pouco melhor, estou me sentindo um pouco melhor. Você até perguntou para ela, esse melhor que você está sentindo agora é melhor do que algumas semanas atrás? E ela disse que sim, certo? Isso mesmo, independentemente do que eu observei nela? E pelo que ela respondia a você por mensagem, certo? Correto.
Você também falou com a polícia no dia 25 de janeiro de 2023. Você se lembra disso? Sim, eu lembro. Você se lembra de ter dito à polícia que a Lindsay parecia estar melhorando desde que saiu do McLean? Eu não me lembro. Eu me lembro de ter falado com a polícia. Eu tinha acabado de descobrir o que tinha acontecido e estava praticamente em choque. Então, qualquer coisa que eu me lembre, sinceramente, eu me lembro de 2 coisas que eu disse à polícia. Qualquer outra coisa que você tem aí, eu devo ter dito, mas não me lembro delas. Tenho pensado muito sobre isso. Eu realmente só me lembro de 2 coisas que eu disse à polícia durante aquela entrevista. Eu estava praticamente em choque. Ok, então você se lembra de ter dito a eles que ela parecia mais animada ultimamente? Eu não me lembro. Porque nada. Tudo bem, certa. Benedicton. Eu não sei. Você quer dizer aqueles que você fez por último? Esse foi, isso é. Posso verificar isso com você depois? Só estou olhando aqui as provas. O promotor se levantou e disse que eu tinha apresentado isso como prova e mostrado a você. Prova número 276, que seria uma lista de mensagens datada de 19 de outubro. Você se lembra disso? Era preta. Eram as cópias, não era verde. Iaso, você se lembra que isso foi apresentado como prova? Sim, Você se lembra dela ter te questionado sobre isso? no dia 19 de outubro, Esse é o que eu tinha apresentado como prova número 276. E a data séria, 19 de outubro, sua troca de mensagens. sim, me desculpe, sim. Então ela disse, bem, algo está faltando e subiu e disse para você esse texto, que seria o 277. Você se lembra disso? Eu vou mostrar para você. Sim, Certo. Então, o que eu apresentei foi uma troca de mensagens de 19 de outubro até, e incluindo... 20 de outubro, está correto dizer isso? Bem ali. O motivo pelo qual eu apresentei isso é porque já tínhamos apresentado antes como um monte de páginas, textos, e eu queria focar na troca de mensagens. E então ela disse, fique longe do... Acolhida? Então, quando o promotor sugeriu que havia algo faltando, como se eu tivesse deixado de fora ou algo assim, é justo dizer que o item 277 é de uma data totalmente diferente? Olha a data. Qual é a data que o promotor está mencionando? Você está vendo aí? 23 de outubro. 23 de outubro. Não tem nada a ver com a troca de mensagens que eu apresentei, certo? É 1 ou 2 dias depois daquilo, né? Certo. Se você souber. Isso. Agora nós também apresentamos como prova o registro Celebrate como prova 238 que a Polícia Estadual para a Promotoria havia impresso. Isso é apenas o mês de janeiro. Vocês ouviram todo esse testemunho? Uhum. Então eu apresentei como prova, ou tentei apresentar como prova, todas as mensagens de texto entre você e a filha. Sim. Eu acho que você está cuidando disso. Isso é o que importa para mim. Isso foi, eu tentei apresentar, houve uma objeção, acredito, e foi marcado para identificação. Agora eu gostaria de apresentá-lo, sim, em sua totalidade.
Vamos ver. Advogado, por favor, venha à bancada.
É não 678 mulher de azul? Muito obrigado. É tudo o que temos. Sim. E quando lhe perguntaram sobre o prova 271 e as mensagens de texto dos dias 23 e 24 de outubro, isso foi para estabelecer quando você saiu de casa naquela semana do dia 20, correto? O que você disse? Como estão as coisas hoje? E ela respondeu que estava tudo bem, dando a entender que você já não estava mais com elas, correto? Acredito que sim. Obrigada. Algo a acrescentar sobre isso, advogado? Obrigada. Certo, obrigado, senhora. Vou me sentar. Obrigado.